Ela estava dentro de uma casa que não era sua, com as mãos cheias de farinha e o coração mais cheio ainda de espera, quando ouviu o rangido da velha porteira de madeira lá fora. O som era pequeno, quase nada, mas ela parou no meio do movimento, a respiração presa, os olhos fechados por um segundo, como se o corpo soubesse antes da mente o que aquele barulho significava. Você já amou alguém de uma forma tão funda e tão quieta que esse amor foi se instalando dentro de você como raiz que afunda devagar na terra, sem que ninguém perceba, sem que ninguém veja crescer, até o dia em que a tempestade chega e você descobre que é exatamente essa raiz que te manteve de pé durante tudo? Isso aconteceu em setembro de 1947, numa noite de garoa fina e de cheiro de pinheiro molhado, na pequena cidade de São Lourenço das Pedras, no interior do Rio Grande do Sul, onde o vento descia das serras carregando consigo o frio que teimava em ficar e as histórias de quem foi e de quem ficou esperando. Mas antes de eu te contar essa história, que eu tenho certeza vai tocar no seu coração de um jeito que vai demorar para sair, me faz um favor. Vai lá nos comentários e me conta de onde você está assistindo. O canal Contos de Antigamente tem gente de todos os cantos do Brasil e eu adoro saber de onde cada pessoa vem, que história cada lugar carrega. Me conta lá. E se você ainda não segue o canal, aperta o botão agora mesmo, porque histórias como essa chegam toda semana. Agora sim, vamos começar. A noite tinha chegado cedo naquele setembro de 1947, em São Lourenço das Pedras. Era o tipo de noite que o interior gaúcho sabia fazer com maestria. O céu baixo e pesado, a garoa que não era bem chuva, mas molhava tudo mesmo assim. As ruas de terra batida silenciosas, como se a cidade inteira tivesse ido dormir antes da hora. As casas de madeira escurecidas pela umidade, as janelas iluminadas por lamparina, o som distante de um cachorro latindo para o nada. Era uma noite comum para qualquer morador de São Lourenço das Pedras. Mas não era uma noite comum para Júlia Bassi. Ela estava na cozinha da casa de Augusto Meira havia mais de uma hora, amassando a massa do pão com as mãos que a mãe lhe havia ensinado a usar. Os punhos afundando no branco macio com uma ritmicidade quase meditativa. A cozinha cheirava a levedo, e a lenha queimando no fogão de ferro, e a luz da lamparina projetava sombras tremeluzentes nas paredes de madeira riscada pelo tempo. Júlia tinha 25 anos e era filha de Donato Bassi, o italiano do armazém, aquele homem de bigode espesso e opiniões mais espessas ainda que havia chegado do Vêneto 40 anos antes, com a bagagem leve e a determinação pesada de quem sabe que o mundo não deve nada a ninguém. Ela havia herdado dos olhos escuros do pai a intensidade, mas da mãe, que tinha morrido quando Júlia tinha 12 anos e que Donato ainda chorava em silêncio toda sexta-feira, havia herdado a suavidade, essa capacidade rara de permanecer firme sem precisar levantar a voz. Ela não era uma mulher de muitos adornos. Usava o cabelo escuro preso numa trança que descia até o meio das costas, vestia roupas simples e bem passadas e tinha nas mãos as marcas de quem trabalhava de verdade. 2 anos. Ela parou por um segundo, a massa quente sob os dedos, e pensou nisso. 2 anos desde que Augusto Meira havia embarcado numa manhã de abril de 1945, com a mochila nas costas e o olhar de quem estava tentando não olhar para trás, rumo a uma guerra que nem de longe havia sido escolha dele. Foi naquele exato momento que a porteira rangeu. Júlia ergueu a cabeça devagar, ficou ouvindo. O vento podia ter feito isso. A porteira estava precisando de uma correia nova fazia meses. Mas o vento havia parado havia 1 hora, e aquele rangido tinha um jeito diferente, o jeito de peso, o jeito de gente. Ela secou as mãos no avental com um gesto lento e deliberado.
O coração havia acelerado, mas ela não permitiu que o resto do corpo acompanhasse. Caminhou até a janela da cozinha e encostou a testa no vidro frio. Havia uma figura parada na entrada do pátio, alta, com uma mochila grande nas costas. Imóvel, como se não soubesse para onde ir dentro daquele pátio que havia sido seu a vida inteira. Júlia não gritou, não correu. Ficou parada por 1, 2, 3 segundos, olhando para aquela silhueta molhada na garoa, e sentiu algo se abrir dentro do peito com uma delicadeza que doía, da mesma forma que dói quando você estava com frio por tempo demais e de repente encontra calor. Ela tirou o avental, passou os dedos pelo cabelo numa tentativa de se compor que foi mais instinto do que vaidade, e foi até a porta da frente. Abriu devagar. Augusto Meira estava do lado de fora, encharcado, com 2 anos de guerra nos ombros e nos olhos, olhando para ela como se não tivesse certeza se estava dormindo. Nenhum dos dois disse nada por um tempo que pareceu longo demais e curto demais ao mesmo tempo. A garoa caía entre os dois igual a uma cortina de rendas muito fina. Júlia segurou a maçaneta da porta com as 2 mãos. Augusto segurou a alça da mochila com uma. Os olhos dele a percorreram. O rosto, as mãos, a cozinha iluminada atrás dela, a casa inteira, como quem está tentando entender como uma coisa existe quando ele havia parado de acreditar que ela existia. Ele tinha 28 anos. Havia partido com o rosto ainda de rapaz, aquele sorriso que vinha rápido e ia embora rápido. O que Júlia estava vendo agora era o mesmo rosto, os mesmos olhos castanhos, a mesma linha da mandíbula que ela conhecia de memória. Mas havia algo nele que havia mudado de lugar, como quando uma pessoa reorganiza a mobília de um quarto, e você sabe que é o mesmo quarto, mas não consegue se sentir em casa do mesmo jeito que antes. Ele engoliu seco. A voz saiu rouca, como de quem não a usava faz tempo. Disse o nome dela. Júlia. Só isso. E ela disse o nome dele de volta. Augusto. Com a mesma simplicidade, a mesma voz baixa, como se os dois estivessem apenas confirmando que o outro era real. Ele olhou para a casa atrás dela e perguntou se ela morava ali. A pergunta tinha um tom cuidadoso, como quem sabe que está pisando em chão incerto. Júlia respondeu que não, que ela morava na casa do pai, no armazém, mas que havia ficado cuidando, acrescentou em voz ainda mais baixa, enquanto ele não voltava. Augusto ficou olhando para ela por um momento. Então assentiu com a cabeça, num gesto pequeno e contido. Entrou pela porta que ela abriu mais. Ela foi buscar uma toalha no armário do corredor. A toalha grande, de linho grosso, que ela mesma havia lavado na semana anterior sem nenhuma razão específica, como se as mãos soubessem de alguma coisa que a cabeça ainda não havia processado. Voltou e estendeu para ele. Ele aceitou e ficou segurando por um segundo sem usar, como quem precisa de um instante para se localizar de volta dentro do próprio corpo. Então passou pelo cabelo, pelo rosto, pelo pescoço. Júlia foi até a cozinha buscar o café. Pegou a xícara que estava na prateleira à direita do fogão. A xícara azul com a borda rachada, a que ele sempre usava. A que o pai dele havia ganho de presente de casamento e que havia resistido a tudo, enquanto o resto do jogo de louça foi quebrando um a um. Ela havia lavado aquela xícara todo dia durante 2 anos como um ritual silencioso, sem que ninguém pedisse, sem que ninguém soubesse. Encheu de café, colocou uma colher de açúcar porque ela sabia que ele gostava assim. Havia aprendido isso naquelas tardes de conversa na soleira do armazém, nos detalhes que a gente absorve de quem ama sem perceber que está absorvendo, e levou até a sala. Augusto havia sentado na cadeira perto da janela. Quando ela chegou com a xícara, ele ergueu os olhos. Ela viu o momento exato em que ele reconheceu aquela xícara.
Viu a mandíbula dele firmar levemente, viu ele desviar o olhar por um segundo antes de alcançar a xícara com as duas mãos. Obrigado, ele disse, a voz ainda rouca. Mas havia algo diferente nela agora. Um fio mais quente, como brasa que não havia apagado completamente. Júlia respondeu que não havia de quê, e foi de volta para a cozinha terminar o pão. Ela ficou do outro lado da parede e deixou o coração bater do jeito que ele precisava por uns 2 minutos antes de conseguir voltar a trabalhar. Aquela noite, Augusto dormiu no quarto que havia sido seu a vida inteira, com o cheiro de lavanda nos lençóis que Júlia havia trocado na semana anterior. Ela foi para a casa do pai, atravessando as ruas molhadas de São Lourenço das Pedras na garoa fina, com os braços cruzados sobre o peito e a sensação de que o chão havia se acomodado de um jeito levemente diferente sob os seus pés, e que dali para frente as coisas não iam ser mais as mesmas. Donato Bassi estava acordado quando ela chegou, sentado à mesa com uma xícara de grapa e o rosto fechado. Perguntou, sem rodeios, onde ela havia estado até aquela hora. Júlia respondeu que havia ficado cuidando da casa do Augusto, até mais tarde que o normal. Donato ficou em silêncio por um momento pesado de coisa não dita, então disse simplesmente que o Augusto havia voltado. Não foi uma pergunta. Júlia confirmou que sim. O pai assentiu, bebeu um gole da grapa e disse que era melhor ela ir dormir. Ela foi, mas ficou olhando o teto do quarto por mais 1 hora antes que o sono viesse. De manhã cedo, antes do sol aparecer direito atrás das serras, Júlia estava de volta. Ela tinha um motivo prático. Havia deixado a massa do pão crescendo coberta com um pano úmido, e pão que passa do ponto de crescimento não serve para nada. Mas enquanto caminhava pelas ruas com a cesta no braço e o hálito fazendo fumaça no frio da manhã, ela sabia que o pão era só metade do motivo. Para entender por que Júlia Bassi havia cuidado daquela casa por 2 anos, sem que ninguém pedisse, é preciso voltar a maio de 1945, 3 semanas depois da partida de Augusto. Havia sido Dona Palmira, a vizinha de 65 anos, que morava do outro lado da cerca, daquele tipo de mulher que sabe de tudo o que acontece num raio de 2 quilômetros e que processa essa informação com uma sabedoria tranquila. Quem havia batido na porta do armazém dos Bassi e dito para Júlia que as contas da casa do Meira estavam atrasadas e que a propriedade ia ser penhorada. Júlia havia pedido licença para o pai, ido até o banco, retirado o dinheiro das suas economias, o que havia guardado vendendo quitutes nas festas da paróquia por 3 anos, e havia pago as contas. Depois, havia ido à casa de Augusto, havia varrido, limpado, plantado a horta, pintado as janelas. Havia feito isso toda semana por 2 anos, com uma regularidade que havia acabado virando parte da sua rotina. Donato soube. Ele sempre sabia das coisas, mas não disse nada por muito tempo, o que para um Bassi era o equivalente a dar uma bênção silenciosa. O que Donato não soube era o que Júlia sentia naquelas tardes. Havia algo que era mais difícil de explicar do que simplesmente cuidar. Era uma forma de conversa com alguém que não estava lá. Quando lavava a xícara azul rachada e a colocava de volta na prateleira, ficava por um segundo com ela na mão, sentindo o peso familiar dela, aquela xícara que havia sobrevivido a tudo, que era de certa forma uma prova de que as coisas que têm substância continuam mesmo quando tudo ao redor vai quebrando. Ela havia escrito para ele uma vez, só uma vez. Uma carta curta que havia enviado com o endereço do batalhão que Dona Palmira havia descoberto. Havia escrito que a casa estava bem, que a horta havia dado bastante naquele inverno, que a porteira da entrada estava precisando de uma correia nova. Havia escrito isso como se estivesse dando um relatório, porque era a única forma que ela encontrou de dizer estou aqui, estou cuidando.
Pode continuar andando que quando você chegar vai ter luz acesa, sem colocar numa carta palavras que ele talvez não estivesse pronto para receber no meio de uma guerra. Não soube se a carta chegou. Não recebeu resposta. Mas havia mandado assim mesmo. Naquela manhã, Júlia acendeu o fogão e colocou a água para ferver. Ouviu o assoalho do corredor ranger. O segundo tábua da esquerda, que rangia sempre. Augusto apareceu na entrada da cozinha com os cabelos desalinhados e a expressão de quem dormiu pesado depois de muito tempo sem conseguir. Ela disse bom dia, sem virar para ele. Ele respondeu com uma voz já um pouco menos rouca, como se o sono, ou a cama conhecida, ou o cheiro de lavanda nos lençóis houvesse devolvido alguma coisa para ele. Ela colocou a xícara azul na mesa. Ele sentou. Ficaram em silêncio por um tempo. E era um silêncio que nenhum dos dois precisou preencher. O tipo que existe entre pessoas que se conhecem o suficiente para não terem medo dele. Depois de um tempo, ele perguntou. Havia quanto tempo ela estava cuidando da casa? Júlia virou a xícara entre os dedos. 2 anos e 4 meses, disse, desde que o banco mandou o aviso. Augusto ficou olhando para o café. Disse que ela não precisava ter feito aquilo. Júlia respondeu, sem desviar os olhos da janela, onde o sol começava a aparecer timidamente por cima das serras, que ela sabia que não precisava. Ele não disse mais nada. Ela também não. Mas quando ela se levantou para ir verificar o pão no forno, achou que viu, no reflexo da janela, ele fechar os olhos por um segundo com uma expressão que não era tristeza e não era alegria. Era uma coisa no meio das duas que não tem nome certo na língua portuguesa, mas que todo mundo reconhece quando sente. Para entender o que Augusto Meira sentia naquelas primeiras manhãs de volta, é preciso entender quem ele havia sido antes. Em São Lourenço das Pedras de 1942, ele era o tipo de rapaz que todo mundo em Vila Pequena conhece de cor. Aquele que conserta o que está quebrado sem pedir nada em troca, que ri fácil e esquece o rancor mais fácil ainda, que tocava gaita nas festas de São João com uma destreza que fazia as conversas pararem para dar espaço à música. O pai havia morrido em 1941. A mãe havia ido embora para Caxias do Sul viver com a irmã. Augusto havia ficado. Era o jeito dele. Ficar. Foi naquele período que a história entre ele e Júlia começou a tomar forma. O primeiro momento em que ele realmente a enxergou foi numa tarde de outubro de 1942, no armazém do Donato. Havia ido comprar sal e fubá e encontrou ela detrás do balcão, contando moedas com aquela concentração que ela colocava em tudo. A ponta da língua levemente entre os dentes, os dedos se movendo rápido sobre o zinco do balcão. Havia algo nela que era completamente diferente de qualquer pessoa que ele conhecia. Ela não chamava atenção no sentido chamativo da palavra, mas havia uma solidez nela, uma qualidade de coisa real, que fazia tudo ao redor parecer menos sólido em comparação. Na semana seguinte, quando precisou de vinagre, foi ao armazém dos Bassi em vez de comprar de quem morava mais perto. E na semana depois disso, quando precisou de linha de costura, foi de novo. Foram quase 2 anos nesse ritmo. 2 anos de encontros que aconteciam como acidente, mas eram planejados com o coração. De conversas na soleira do armazém que duravam mais do que os mantimentos comprados justificavam. Houve uma tarde de junho de 1944, com a chuva batendo nas telhas e afastando os outros clientes, em que eles ficaram sozinhos no depósito por mais de meia hora. No meio de uma conversa sobre coisas pequenas, Augusto havia dito que havia uma coisa que ela fazia que ele achava muito bonita. Ela havia perguntado o quê? E ele havia dito que era a forma que ela ouvia as pessoas, com aquela atenção toda, como se o que a pessoa estava dizendo fosse a coisa mais importante do momento. Júlia havia ficado olhando para ele por um momento.
Depois havia dito com a voz quieta que ela achava que ouvir era a coisa mais respeitosa que uma pessoa podia fazer pela outra. A chuva havia parado logo depois. Mas aquele trecho de conversa havia ficado entre eles como uma semente jogada no chão, dessas que a gente não sabe se vai germinar, mas que molha assim mesmo quando chove, porque a possibilidade existe. E então veio abril de 1945, e com ele a convocação. Augusto recebeu a carta numa manhã de terça-feira e foi direto ao armazém. Júlia leu a notícia no rosto dele antes de ele dizer uma palavra. Ela ouviu com uma caixa de sal grosso ainda no braço, e quando ele terminou, colocou a caixa no chão com um cuidado excessivo, como se precisasse de um momento para reorganizar internamente as coisas que haviam se deslocado. Então disse que entendia, que ele ia voltar. Não foi uma pergunta. Foi uma afirmação dita com a convicção de quem acredita no que diz. Ele disse que não sabia se ia voltar. Era verdade, e ela merecia a verdade. Júlia assentiu com a cabeça uma vez, lenta. Disse que sabia que ele não sabia, mas que ela sabia. Ficaram se olhando, com o cheiro de feijão cru e de tabaco ao redor, e nenhum dos dois disse o que havia na garganta de ambos, porque na hora mais errada do mundo, as palavras certas teimam em não vir. 3 semanas depois, numa manhã de abril com o céu azul demais para o peso daquele dia, Augusto Meira partiu. Júlia foi à estação. Ele passou por ela com a mochila nas costas, parou por um segundo, os olhos de um procurando os do outro, e disse apenas que ia cuidar de si. Ela respondeu que sabia que ele ia. Ele virou as costas e entrou no ônibus. Ela ficou parada na poeira levantada pelo veículo que partia, até que não dava mais para ver a janela onde ele havia sentado. Depois foi para casa, disse ao pai que estava um pouco cansada, foi para o quarto, ficou sentada na beira da cama por 1 hora, em silêncio. Então levantou, lavou o rosto e voltou para o armazém. Os dias depois do retorno de Augusto foram construídos de pequenas coisas. Ele acordava cedo, mais cedo que o sol às vezes, e ficava sentado na varanda com uma caneca de mate, olhando para as serras na escuridão que ia clareando. Júlia chegava por volta das 6h30, antes de ir para o armazém. Trazia algo, pão, ovos, fruta. Colocava na cozinha, acendia o fogão, trocavam as primeiras palavras do dia e ela ia embora para o trabalho. Era uma rotina que nenhum dos dois havia combinado. Simplesmente foi acontecendo, como o sol vai aparecendo, sem anúncio, sem cerimônia, mas com uma regularidade que de tanto se repetir começa a parecer necessária. Havia uma manhã em que ele havia chegado na varanda enquanto ela ainda estava na horta e havia ficado observando ela de longe, com a cuia esquecida na mão. Ela havia percebido o olhar e virado, e em vez de ele desviar como havia feito nas primeiras vezes, dessa vez havia ficado olhando mesmo, com uma expressão calma e direta. Ela havia ficado olhando de volta. E naquele cruzamento de olhares, sem que uma palavra fosse dita, havia passado uma quantidade considerável de coisa que palavras teriam demorado muito mais tempo para carregar. Numa quinta-feira, ela chegou de manhã e encontrou a janela da cozinha, que rangia havia meses consertada. Ele havia arranjado uma dobradiça nova, e a janela abria agora com um silêncio perfeito. Ela ficou abrindo e fechando 2 vezes, e então foi preparar o café sem dizer nada de imediato. Quando Augusto entrou na cozinha, ela colocou o café na mesa e disse, de passagem, que ele havia consertado a janela. Ele respondeu que estava precisando. Ela disse que sim, que estava mesmo. E os dois ficaram em silêncio tomando o café, e havia no ar uma qualidade diferente naquela manhã, mais leve, mais aberta, como quando alguém tira uma cortina pesada que estava lá fazia tempo e que ninguém havia se lembrado de tirar. Naquela semana também, numa tarde de domingo, Donato Bassi apareceu na casa.
Cumprimentou Augusto com um aperto de mão firme e uma cordialidade que era genuína na forma, mas cautelosa no fundo, o tipo de cordialidade de quem ainda está observando antes de decidir o que sente. Disse que havia recebido uma visita do Roque Tavares. Júlia não mudou a expressão. Augusto não mostrou que havia reconhecido o nome, mas havia... Todo mundo em São Lourenço das Pedras conhecia Roque Tavares, comerciante de 38 anos que havia comprado a serraria. Do tipo de homem que paga as contas em dia e nunca levanta a voz para ninguém. Donato disse que Roque havia manifestado interesse em conhecer Júlia melhor, que era um bom homem, um homem estabelecido que poderia oferecer uma vida estável, que ele, Donato, achava que a filha merecia conhecer as opções que a vida lhe colocava à frente com olhos abertos. Júlia olhou para o pai. Depois, por um brevíssimo instante, olhou para Augusto. Os olhos dos dois se cruzaram apenas um segundo, rápido o suficiente para não ser declaração, longo o suficiente para ser alguma coisa que ficou no ar depois que o olhar passou. Ela voltou os olhos para o pai e disse que ouvia o que ele estava dizendo, que iria pensar. Donato assentiu, colocou o chapéu, apertou a mão de Augusto e foi embora. A porta fechou. O silêncio voltou. Então Júlia disse que ia buscar mais lenha para o fogão e saiu pelo fundo da casa. Augusto ficou na sala olhando para o lugar onde ela havia estado. O canto da mandíbula estava firme e havia algo nos olhos que era novo. Ou talvez não fosse novo, talvez fosse antigo e apenas agora tivesse encontrado espaço para aparecer com clareza. Foram-se mais 2 semanas. Roque Tavares passou pelo armazém numa segunda-feira de manhã, como fazia toda semana para comprar o tabaco. Cumprimentou Júlia pelo nome. Ficou um pouco mais do que o tempo de comprar o tabaco exigia. Mencionou que havia música na igreja no sábado à noite. Disse isso olhando para ela de um jeito direto e respeitoso. Júlia agradeceu a informação com um sorriso que era sincero, mas não era convite. Roque entendeu, acenou com o chapéu e saiu. Naquela tarde, Júlia foi até a casa de Augusto mais cedo do que o normal. Quando chegou, ouviu o som do quintal. Ele estava consertando a cerca do lado direito da propriedade, martelando estacas novas com aquela concentração silenciosa que colocava no trabalho físico. A camisa estava úmida nas costas pelo esforço, os cabelos escuros cheios de serragem fina. 1 hora depois, quando ele entrou para lavar as mãos, ela tinha preparado um caldo de legumes. Ele comeu com o silêncio de quem está com fome de verdade. No meio da refeição, ele disse que havia sido à casa de Dona Palmira agradecer pelo que ela havia feito durante a ausência e que Dona Palmira havia contado algumas coisas que ele não sabia. Júlia ficou em silêncio, segurando a xícara de chá com as 2 mãos. Ele continuou olhando para o prato enquanto falava. Disse que Dona Palmira havia contado sobre o dinheiro. As contas que Júlia havia pago com as próprias economias, o trabalho na horta, a pintura das janelas. Disse isso com uma voz muito calma, do tipo que as pessoas usam quando estão sentindo algo forte demais para deixar aparecer de outra forma. Júlia disse que não precisava agradecer, que havia sido uma coisa simples. Ele finalmente ergueu os olhos do prato, um olhar direto e quieto ao mesmo tempo, como água funda que parece parada, mas não está. Disse que não era simples, que sabia que não era simples, que ela havia usado o dinheiro que havia juntado por anos com o trabalho das mãos. Ele parou, olhou de volta para o prato. Terminou a frase dizendo apenas que não sabia como retribuir aquilo. Júlia colocou a xícara na mesa com cuidado. Disse que não havia nada a retribuir, que ela havia feito porque quis. Quando ele se levantou para levar a louça até a pia, parou atrás da cadeira dela por 1 segundo. Ela podia sentir a presença dele a meio passo. E disse, muito baixo, quase mais para ele mesmo do que para ela, que era bom ter chegado e encontrado luz acesa.
Depois, foi até a pia lavar o prato. Júlia ficou olhando para a xícara de chá na sua frente e deixou o coração fazer o que precisava fazer por um momento antes de se levantar também. Se você está gostando dessa história até aqui, deixa o seu like para ajudar o canal e comenta o que você está sentindo. A gente continua agora. Foi numa sexta-feira da semana seguinte que aconteceu a cena do pão. Júlia havia decidido fazer o pão de milho da mãe, com a fubá grossa moída na pedra, ovos caipiras, um fio de azeite que a mãe havia colocado no canto da receita escrita à mão num caderno de capa gasta que Júlia guardava como guarda uma carta. Era trabalhoso, demorado, e ela havia acordado mais cedo do que o normal por isso. Augusto já estava acordado, na varanda com o mate. Quando ela entrou com a sacola, ele a olhou com uma expressão de leve surpresa. Ela disse que ia fazer o pão de milho da mãe se ele não se importasse. Ele disse que não, claro que não. Ela começou a trabalhar na cozinha. Misturou a fubá com a água morna, depois os ovos um a um, seguindo da memória os passos que havia assistido tantas vezes na infância que eles estavam mais no músculo do que na mente. Estava sovando a massa com aquele movimento ritmado, quando ouviu o assoalho do corredor, e ele apareceu na entrada com a cuia de mate na mão, observando com a atenção discreta de quem não quer parecer que está olhando. Júlia perguntou se ele queria ajudar. Saiu diferente do que ela pretendia, mais espontâneo, com uma leveza que veio antes que ela pudesse segurar. Ele olhou para as mãos dele, depois para a massa, e disse que não sabia fazer pão. Ela disse que não tinha segredo, que era só sovar no ritmo certo. Ele chegou perto. Ela mostrou o movimento, punhos afundando na massa, puxando de volta, girando, repetindo. Ele tentou. A massa grudou nos dedos e ele fez uma expressão que era meio frustração e meio diversão, franzindo a sobrancelha para a massa, como se ela tivesse feito aquilo propositalmente. Júlia riu. Um riso pequeno que saiu sem ela perceber, leve e verdadeiro. Disse que ele estava usando força demais. Que tinha que ser mais gentil com a massa, que ela respondia ao toque, não à pressão. Ele olhou para ela com uma expressão que ela não conseguiu classificar direito. E então voltou para a massa com um cuidado diferente, as mãos grandes tentando ser delicadas, e havia algo muito peculiar e muito bonito em ver aquelas mãos de homem que trabalhou no campo a vida inteira se ajustando para tratar com suavidade alguma coisa frágil. Em algum momento as mãos dos dois se encontravam de vez em quando no centro, dedos que se cruzavam por um instante e se apartavam. E nenhum dos dois recuou o toque. Havia farinha nos cotovelos dos dois e um silêncio na cozinha que era completamente diferente de qualquer silêncio anterior. Um silêncio quente, do tipo que deixa uma marca. Ele disse, sem olhar para ela, que o cheiro da massa lembrava a mãe dele. Ela concordou que o cheiro de pão cru era o cheiro mais doméstico que existia, cheiro de presença e de cuidado. Ele disse que havia sentido falta disso lá. Ela perguntou com voz baixa se ele havia sentido falta de outras coisas. Ele disse que havia sentido falta de muita coisa, da terra vermelha do sul, do cheiro do pinheiro depois da chuva, do silêncio das serras de manhã. Que lá havia muito barulho, o tipo de barulho que grudava mesmo depois de tudo parar. Ela não perguntou sobre o barulho. Não era a hora ainda. O pão ficou bom. Eles comeram juntos quando saiu do forno, cortado em fatias grossas com manteiga, com o vapor subindo e o cheiro de milho tostado na cozinha inteira. Augusto disse que estava bom de verdade. Ela disse obrigada. Ele disse que era ela que tinha que agradecer, que tinha que ser muito talentosa para conseguir fazer ficar bom com a ajuda de alguém que nunca tinha posto a mão em massa de pão antes na vida. Júlia olhou para ele com um olhar que tinha um sorriso guardado dentro e disse que a contribuição dele havia sido questionável no mínimo. E então ele riu. Não foi um riso grande. Não foi como os risos que ela lembrava de antes da guerra.
foi menor, mais contido, como se o riso houvesse voltado tímido depois de tanto tempo. Mas era real, e era o primeiro riso genuíno que ela ouvia saindo dele desde que havia voltado, e valeu mais do que qualquer outra coisa que pudesse ter acontecido naquela cozinha naquele dia. Ela baixou o rosto para o pão, para que ele não visse o que havia nos olhos dela. Havia coisas que Augusto não contava. Não era decisão consciente de esconder. Eram coisas que ficam presas entre o lugar de onde vieram e o lugar onde deveriam chegar. A guerra tinha sido aquilo. Tinha sido frio, lama, montanhas italianas com neve que havia parecido bonita até deixar de parecer. Tinha sido a conta exata de quão frágil pode ser a distância entre antes e depois. As noites eram as piores. Ele acordava às vezes no escuro absoluto, com o coração batendo, como se tivesse corrido 1 quilômetro, o corpo encharcado de suor. Demorava alguns segundos para lembrar onde estava. Que estava em São Lourenço das Pedras. Que estava vivo. E era então que percebia o cheiro de lavanda nos lençóis, ou a horta que estava no lugar onde havia apenas mato antes, ou a janela que não rangia mais. E havia nesses detalhes um tipo de conforto que sentia como peso retirado do ombro. Havia uma tarde em que Júlia havia chegado e o encontrado na varanda com uma expressão fechada. Os olhos num ponto distante que não estava nas serras, mas em algum lugar muito mais longe, interno. Ela foi para a cozinha sem fazer barulho, preparou o café, voltou com as 2 xícaras e sentou na cadeira ao lado dele sem dizer nada. Colocou a xícara de Augusto na mesinha entre as cadeiras. Ficou olhando as serras também, como se quisesse estar ao menos olhando para o mesmo horizonte. Depois de um tempo, ele disse sem voltar os olhos que havia um lugar lá, com uma pedra grande num campo aberto, e que toda vez que via um terreno aberto aqui, pensava naquela pedra. E que não queria mais continuar pensando nela, que estava cansado de que ela aparecesse. Júlia ficou em silêncio. Não fez perguntas, não tentou consertar com palavras o que não podia ser consertado com palavras. Apenas ficou lá, com o café na mão e as serras na frente, presente da única forma que era possível ser presente naquele momento. Ele disse que quando estava lá, havia dias em que achava que não ia mais ver São Lourenço das Pedras. Havia dias em que era quase certo que não ia. Disse isso com a voz plana, fatual. E então disse que naqueles dias havia pensado em coisas específicas, no cheiro do pinheiro depois da chuva, no barulho do vento nas serras de madrugada, no banco da pracinha onde o velho Armindo ficava toda a tarde jogando damas, desde que Augusto se lembrava. Disse que a cabeça escolhia guardar os detalhes mais simples com mais cuidado do que guardava as coisas grandes. Júlia virou o rosto para ele. Disse com voz baixa que era bom que ele tivesse voltado. Ele assentiu uma vez, devagar, e ficaram os 2 em silêncio por mais um tempo, com o café esfriando e aquelas palavras flutuando entre eles como coisa que havia saído e agora existia de forma diferente do que antes de ter sido dita. Roque Tavares voltou a aparecer. Foi à casa dos Bassi numa tarde de sábado, com o chapéu na mão e o tom de homem que se preparou para uma conversa. Donato apareceu depois de um tempo, como por acaso, mas Júlia sabia que não era por acaso. Roque disse o que havia para dizer com uma clareza que Júlia respeitou, mesmo sem se sentir movida por ela. Disse que a admirava, que achava que eram pessoas compatíveis, que seria uma honra se ela concordasse em jantar com ele, para que pudessem se conhecer melhor. Era um pedido cortês, de um homem de bem, que não havia feito nada de errado, exceto não ser a pessoa que Júlia já havia escolhido dentro de si mesma, de uma forma que ela ainda não havia encontrado coragem de assumir completamente em voz alta. Ela disse que precisava pensar. Antes de sair, Roque perguntou sem nenhuma malícia se havia alguém. Júlia ficou olhando para ele por um momento.
Então disse que havia coisas que ela ainda estava organizando dentro de si mesma. Roque assentiu, agradeceu o tempo dela e foi embora com a dignidade de quem sabe quando uma porta está fechada, mesmo sem placa na frente. Donato ficou na sala. Disse, com a voz mais baixa do que o normal, que queria que ela fosse feliz. Que era isso no final. E que achava que era preciso escolher com a cabeça também, não apenas com o coração. Júlia disse que entendia, que ia pensar, e foi para o quarto. Augusto havia percebido. Não havia visto a visita de Roque Tavares. Estava no telhado, consertando uma goteira, mas Dona Palmira havia mencionado, com aquela inocência que não era completamente inocente, que havia visto o Roque na casa dos Bassi no sábado à tarde. Augusto havia ficado no telhado por mais meia hora depois disso, martelando pregos que já estavam bem martelados. Havia algo dentro dele que se apertou com aquela informação, e ele detestou que tivesse se apertado, porque não tinha o direito. Não tinha o direito de se apertar com aquilo. Ele era um homem que havia voltado da guerra sem o mesmo jeito de antes, que acordava no meio da noite, que ainda estava tentando entender como cabia inteiro nessa vida que havia deixado 2 anos atrás. Júlia merecia um homem que soubesse onde estava de pé, que tivesse o chão firme, e Roque Tavares parecia ser exatamente esse homem. Essa era a linha de raciocínio que ele construiu ao longo daquela semana, com cuidado, como quem está armando uma estrutura, e quanto mais a construía, mais ela parecia necessária. O que é sempre o sinal de que a coisa que a estrutura está protegendo é mais real do que a gente gostaria de admitir. Numa manhã, enquanto Júlia estava na horta e ele estava na varanda, ele a observou com aquele olhar que havia se tornado hábito. Havia muita coisa ali. Havia 2 anos de cartas que ele havia escrito e nunca enviado. As cartas estavam no fundo da mochila. Não havia jogado fora. Eram 12 cartas escritas em papel de embrulho quando o papel de carta acabou, com a letra menor nos trechos em que o lápis estava no final, dobradas e guardadas numa ordem mais emocional do que cronológica. Havia escrito coisas naquelas cartas que nunca haveria coragem de dizer em voz alta. Coisas sobre o que sentia, sobre o jeito que o rosto dela ficava quando estava concentrada em contar moedas no balcão do armazém, naquele primeiro dia em que havia realmente parado para ver. Havia escrito naquelas cartas tudo que as palavras na soleira e na varanda não haviam conseguido dizer. E havia guardado tudo porque nunca soube se voltaria. Naquela tarde, depois que Júlia foi embora para o armazém, Augusto ficou por um longo tempo na cozinha com a mochila aberta sobre a mesa. Tirou as cartas e ficou olhando para elas. Pensou em Roque Tavares. Pensou na expressão do Donato. Pensou em Júlia dizendo: "Eu sei que vai voltar", com aquela certeza que ela tinha nas coisas. Pensou que talvez a coisa mais honesta que ele pudesse fazer era sair do caminho. Não fazer de si um problema que ela precisasse resolver. Deixar o campo livre para o homem que tinha o chão firme. Havia uma parte dele que reconhecia que isso era covardia embrulhada em nobreza. Mas havia outra parte que genuinamente achava que ela merecia mais do que um homem que ainda não havia encontrado todos os pedaços de si mesmo. Ele ficou olhando para as cartas por muito tempo, com a luz da lamparina oscilando levemente. Depois, as colocou de volta no fundo da mochila. E começou, com movimentos lentos e pesados, a dobrar as roupas que estavam na gaveta do quarto. Antes de chegar no momento que vai partir o coração, deixa o like se você ainda está aqui com a gente. Vamos lá. Júlia chegou mais cedo naquela manhã porque havia acordado com uma inquietação que não conseguia nomear, aquele tipo de sensação de que alguma coisa está acontecendo e o corpo sabe antes da mente. Atravessou as ruas com passos mais rápidos que o normal, a cesta vazia no braço. Havia se esquecido de trazer qualquer coisa, o que em si já era sinal de que a cabeça estava em outro lugar. Entrou pela porta dos fundos. A cozinha estava fria,
O fogão não havia sido acendido. Isso era incomum. Augusto sempre acendia o fogão quando acordava. Era uma das primeiras coisas que fazia. O fogão frio era o tipo de detalhe pequeno que diz uma coisa grande se a pessoa souber ouvir. Ela foi pelo corredor. A porta do quarto estava aberta. Entrou. A mochila estava aberta em cima da cama. Havia roupas dobradas ao lado com aquele cuidado específico de quem está fazendo a tarefa com intenção, não com pressa. Júlia ficou parada na entrada do quarto. Depois caminhou até a cama devagar. A mochila tinha algumas coisas dentro já, organizadas no fundo. Estava sendo arrumada, estava no meio do processo. Sentiu algo frio se instalar no peito, não de susto, mas de compreensão. A compreensão que vem quando você junta 2 e 2 e o resultado é uma coisa que você não queria que fosse verdade. Ele estava indo embora. Ela virou para sair do quarto e foi então que viu, caída ao lado da mochila no chão, uma carta. O papel era velho, dobrado muitas vezes, com a tinta um pouco desbotada nas dobras. Não era um envelope, era uma folha dobrada. E no centro externo havia escrito, com a letra dele, apenas um nome, Júlia. Ela ficou olhando para o próprio nome escrito pela mão dele, no papel velho com as dobras gastas. Havia mais algumas cartas semi-escondidas pelo lado da mochila. 1, 2, 3 e outras ainda dentro dela. Ela deveria ter fechado a mochila e saído. Em vez disso, sentou na borda da cama e abriu a carta que estava na mão. A carta havia sido escrita em outubro de 1945, 6 meses depois que ele havia partido. A letra estava pequena e cuidadosa. Começava sem saudação formal, apenas com o nome dela, e ia direto. Ele havia escrito que estava em algum lugar na Itália, que fazia muito frio e que a neve havia chegado mais cedo do que esperavam, que era branca de um jeito que ele nunca havia imaginado, limpa de uma forma que doía nos olhos, que havia coisas acontecendo que não ia descrever porque preferia deixar aquelas páginas limpas. Então, havia uma parte que Júlia teve que ler 2 vezes, porque a primeira leitura não havia cabido completamente. Ele havia escrito que pensava nela, que havia pensado nela na manhã em que havia partido, naquela manhã de abril, com o céu azul demais, e não havia conseguido dizer o que precisava dizer e que havia ficado com aquela fala não dita pesando como pedra que vai junto. Que havia uma tarde de março em que os dois haviam voltado da missa lado a lado e ela havia rido de algo que ele havia dito e que aquele riso havia ficado com ele, que era o tipo de coisa que uma pessoa leva sem saber que está levando, que vai junto na mochila sem ter sido embalada, que não sabia o que aquilo significava, ou sabia, mas não tinha o direito de saber com certeza ainda. Que se voltasse, e havia um se grande naquela palavra, um se que pesava 1 tonelada. Ele ia encontrar as palavras que havia deixado para trás naquela manhã de abril. Júlia dobrou a carta com muito cuidado. Pegou a segunda. Esta era de fevereiro de 1946. A letra estava menos cuidadosa, cansada, mais aberta. Ele havia escrito que havia dias em que a vida parecia muito distante e que nesses dias fechava os olhos e pensava na xícara azul de borda rachada que o pai havia ganhado de casamento, em como aquela xícara estava ainda intacta quando tudo ao redor havia quebrado ou mudado ou ido embora, e que havia alguma coisa nessa imagem que lhe dava algo em que se apoiar, que a xícara era de certa forma ela, que durava. Júlia fechou os olhos por um momento, com a carta aberta no colo. A terceira carta era a mais longa, de julho de 1946. A letra era grossa, lápis em vez de caneta, o papel marrom áspero de embrulho de armazém. Ele havia escrito muito naquela carta, com a mão que não havia parado no meio, como quem finalmente decide que não vai mais esperar o momento perfeito, porque o momento perfeito pode não chegar nunca.
Havia escrito que havia entendido, num dia específico, com uma clareza que só o perigo iminente parece capaz de dar, o que ele sentia. Havia escrito que era amor, com aquela palavra exata, sem rodeio, sem ornamento, amor, claro assim, simples assim no meio do papel de embrulho, que havia tentado não saber disso por muito tempo, porque saber e não ter sido capaz de dizer antes de partir tinha uma qualidade de crueldade. Mas que era amor e que se voltasse, e se ela ainda estivesse lá de alguma forma no mundo, ele ia ao menos ter dito uma vez. E a encontrar as palavras que a gente encontra quando finalmente para de ter medo delas. Júlia estava com as 3 cartas nas mãos e havia mais na mochila, toda uma correspondência escrita para ela e nunca enviada. E havia uma coisa úmida nos cantos dos olhos que ela não tentou controlar porque não havia sentido nenhum em tentar. Foi então que ouviu o rangido do segundo tábua do corredor. Ela levantou os olhos. Augusto estava na entrada do quarto. Ele ficou olhando para ela, sentada na beira da cama, para as cartas nas mãos dela, para os olhos dela que estavam úmidos, e a expressão que atravessou o rosto dele era de quem foi encontrado num lugar muito íntimo que não havia planejado que ninguém encontrasse, mas havia ali, muito no fundo, debaixo da surpresa e do constrangimento, algo que era quase alívio. Como quando a gente carrega uma coisa pesada sozinha por tempo demais, e finalmente alguém chega e vê o peso e não sai correndo. Nenhum dos dois disse nada por um momento que foi longo e cheio. Ela ergueu uma das cartas levemente, um gesto pequeno que era uma pergunta sem palavras. Ele passou uma mão pelo cabelo e disse que aquelas cartas não haviam sido feitas para ela ler. Ela disse que sabia, que havia achado quando entrou e que não havia conseguido não abrir. Ele disse que não havia sido feitas para ela ler. Ela disse que sabia disso também, que pedia desculpa, mas que havia lido. Silêncio. Ela ergueu o olhar para ele diretamente. Perguntou por que ele estava arrumando a mochila. Ele ficou em silêncio por um momento que foi longo o suficiente para ela ouvir o vento lá fora. Então disse que havia pensado que seria mais fácil para ela, que havia Roque Tavares, que o pai aprovava Roque, que Roque era um bom homem, um homem estabelecido. E ele, Augusto, era um homem que ainda estava tentando entender como cabia na própria pele, que acordava no meio da noite assustado com coisas que não conseguia nomear, que não podia oferecer a mesma estabilidade. Que ir embora era a coisa mais honesta que ele conseguia pensar em fazer. Júlia ficou ouvindo tudo aquilo com a atenção que ela dava às coisas quando eram importantes. Quando ele terminou, houve um silêncio que durou apenas alguns segundos, mas que foi suficiente para ela organizar o que precisava dizer. Então ela disse, com uma quietude que era quase suave, mas tinha dentro dela toda a firmeza que havia acumulado em 2 anos e 4 meses de cuidar de uma casa que não era sua, porque acreditou numa coisa que ninguém podia garantir, que havia passado 2 anos cuidando daquela casa. Que havia acordado todo dia e atravessado a cidade e acendido aquele fogão e plantado aquela horta, e lavado aquela xícara rachada porque havia achado que valia a pena, que havia feito isso sem que ninguém pedisse, sem contrato, sem garantia nenhuma de que ele voltaria, e que se ela havia feito tudo aquilo sem garantia nenhuma, ele podia ao menos ter a honestidade de perguntar o que ela queria, em vez de decidir por ela o que seria mais fácil, em vez de escolher por ela, como se ela fosse incapaz de fazer a própria escolha. Augusto ficou olhando para ela. Ela disse que Roque Tavares era um bom homem, que ele havia falado certo nisso, mas que não era Roque Tavares que estava nos pensamentos dela quando ela acordava de manhã e quando ia dormir à noite, e que ela não havia esperado 2 anos por alguém para que esse alguém decidisse ir embora achando que estava fazendo um favor. Ele deu um passo em direção a ela. Parou.
Ficou parado no meio daquele passo, como se precisasse de um segundo para reunir tudo que estava dentro dele na direção certa. Disse o nome dela. Júlia, com aquela voz rouca e baixa que ela havia ouvido pela primeira vez na noite em que ele havia chegado encharcado na garoa. Ela disse que estava ouvindo. Ele disse que nas cartas havia escrito que ia encontrar as palavras, que havia achado que iam chegar prontas num dia, que ia ser claro e ordenado e certo. Mas que as palavras não haviam chegado prontas, que elas estavam chegando tortas e incompletas, e que eram essas que ele tinha. Disse que havia partes dele que estavam ainda muito bagunçadas, que havia noites que eram difíceis, que não sabia o que ia precisar de tempo para organizar de volta. Mas que sabia com a única certeza que a guerra havia lhe deixado intacta. A única coisa que não havia conseguido tirar. Que o único lugar onde aquele caos interno fazia algum sentido. O único lugar onde respirar ficava mais fácil, sem que ele precisasse se esforçar para isso, era perto dela. E que não era pouco isso. Que para ele era tudo que tinha de certo. Júlia ficou olhando para ele com aqueles olhos escuros, que eram iguais aos do pai em intensidade, mas completamente diferentes em temperatura. Disse que não estava pedindo um homem sem bagunça. Disse que estava pedindo um homem que não fosse embora sem perguntar primeiro. Ele atravessou o quarto. Chegou até ela. Ficou de pé à sua frente e ela se levantou também, e os dois estavam muito perto, perto do jeito que só acontece quando dois corpos decidem ao mesmo tempo que a distância ficou grande demais. Ele alcançou a mão dela devagar, com aquele cuidado que a gente tem quando está tocando em algo que importa de verdade. Ela não recuou. Os dedos dos dois se encontraram, e ele fechou a mão em volta da dela com uma firmeza que era ao mesmo tempo delicada. A firmeza de quem segura para não perder, não para prender. Então, ela inclinou a cabeça levemente, e ele pôs o braço ao redor dos ombros dela, e os dois ficaram assim, simplesmente assim, parados no quarto de madeira, com as cartas na beira da cama e a mochila aberta e a luz da manhã de setembro entrando pela janela que não rangia mais. Durante um tempo que nenhum dos dois mediu, porque nenhum dos dois estava pensando em tempo. Quando ela levantou a cabeça para olhá-lo, havia nos olhos dele algo que ela não havia visto desde que havia chegado naquela noite de garoa. Uma leveza, não a ausência de peso. O peso continuava, ia continuar por um tempo, mas a sensação de que o peso estava sendo carregado com alguém agora, que havia outra mão na mesma alça, e isso mudava tudo. Ela disse, muito baixo, que estava bem que as palavras fossem tortas. Que as palavras tortas eram as mais honestas. Ele encostou a testa na testa dela, fechou os olhos. E ficaram assim mais um momento, respirando o mesmo ar, com a manhã de setembro lá fora e as serras do Rio Grande do Sul ao fundo e São Lourenço das Pedras fazendo o barulho pequeno e constante de uma cidade que continua existindo enquanto o amor se organiza dentro dos seus quartos. Depois daquele dia, as coisas foram se acomodando com a organicidade das coisas que deveriam ter acontecido mais cedo, mas que no fundo aconteceram na hora exata em que eram possíveis. Roque Tavares soube, da forma que se sabe em cidades pequenas. Viu Júlia e Augusto na feira de uma quinta-feira, conversando com aquela proximidade tranquila de dois que não precisam se justificar, e algo na postura dos dois lhe disse o que precisava saber. Ele tocou a aba do chapéu para Júlia, ela sorriu de volta, e Roque foi embora com a dignidade de um homem que entende quando uma história não é sua. Donato Bassi foi o mais difícil, não porque fosse mau. Era exatamente o oposto disso. Era um homem que amava com uma intensidade que às vezes se expressava como resistência. Júlia foi falar com ele numa manhã de segunda-feira, antes de abrir o armazém. Não foi pedir permissão.
Foi contar o que havia decidido, com o respeito de filha que ama o pai, mas que sabe que é própria pessoa com o próprio coração. Disse que havia feito a escolha dela, que Augusto era o homem com quem ela queria construir a vida, com tudo o que isso significava, com as partes difíceis e as partes fáceis juntas, que sabia que o pai tinha preocupações e que eram preocupações de amor, mas que a escolha estava feita. Donato ficou atrás do balcão com a expressão fechada. Depois de um tempo, disse que aquela casa havia ficado de pé 2 anos, porque ela havia querido. Que se uma pessoa era capaz de cuidar assim de algo que não era seu, com tudo que tinha, sem pedir nada em troca, sem garantia, então talvez ele soubesse o tipo de pessoa que a filha era melhor do que havia dado crédito, e que talvez Augusto também soubesse. Disse isso olhando para um ponto fixo no balcão, da forma que os homens do tipo dele dizem as coisas mais importantes, sem olhar, porque olhar tornaria real demais o que está sendo dito. Então ergueu os olhos e disse que queria conhecer melhor o Augusto, que ia chamar para jantar. Júlia atravessou o balcão e abraçou o pai com os 2 braços, encostando a cabeça no ombro dele como havia feito quando criança. Donato ficou com os braços um pouco rígidos por um segundo, também do jeito dele, e então abraçou de volta, e era o abraço de um pai que está deixando ir, o que é o amor mais generoso e o mais difícil que existe. O jantar na casa de Donato aconteceu numa sexta-feira de outubro, com polenta cremosa e frango ao molho que o próprio Donato havia preparado desde cedo, o que já era por si só um gesto enorme. Augusto chegou com o cabelo penteado e uma garrafa de vinho tinto da parreira de Dona Palmira, que havia insistido em contribuir com aquela insistência de quem considera que tem parte no assunto, porque de certa forma tinha. A conversa foi cuidadosa no começo. Donato fazia perguntas práticas sobre trabalho, sobre planos para a terra, e Augusto respondeu com a honestidade que era o único jeito que sabia ser. Disse que havia coisas que ainda estava organizando, que estava construindo um passo de cada vez, porque era assim que as coisas ficavam de pé. Disse isso olhando para Donato com uma direteza que o italiano respeitou, porque era a direteza de quem não está vendendo nada. No final da noite, Donato olhou para Augusto por um momento direto e sem rodeio. Então disse, em italiano, a língua que usava quando as coisas eram sérias de verdade, que sua filha era a coisa mais importante do mundo para ele, e que queria que ela fosse feliz, e que podia ver que ela estava. Augusto respondeu em português, olhando para o italiano, com o mesmo respeito com que o italiano havia falado que cuidaria dela, que era a única coisa que podia prometer com certeza naquele momento e que ia cumprir essa promessa. Donato assentiu. Encheu os 3 copos com a última das grapas que havia reservado no fundo do armário para ocasiões que valessem, e brindaram os 3 numa cozinha iluminada de São Lourenço das Pedras, com o vento das serras do sul lá fora, e setembro se transformando em outubro e tudo que havia ficado por dizer dito, de uma forma ou de outra. O casamento foi em novembro de 1947. Uma cerimônia simples na igreja São Lourenço, com o padre de voz rápida que haviam comentado tantas vezes naquelas conversas de antes da guerra. O padre que corria pelo sermão como se tivesse outro lugar para estar. Isso lhes deu um sorriso íntimo durante a cerimônia, um daqueles sorrisos pequenos que só 2 pessoas que compartilham uma história conseguem ter ao mesmo tempo no mesmo lugar. Dona Palmira estava na primeira fileira com um lenço de renda no punho e a expressão de quem planejou tudo aquilo com anos de antecedência e estava completamente satisfeita consigo mesma. Donato estava ao lado dela com o terno de linho do casamento da esposa, com os olhos mais brilhantes do que admitiria para qualquer pessoa viva. Júlia usou o vestido da mãe, ajustado nas costuras ela mesma, com renda nas mangas e o tecido de seda simples que havia envelhecido bem porque havia sido bom desde o começo.
Quando entrou na igreja e viu Augusto parado no altar, de frente, com a postura de quem está ali porque quer estar, havia naquele rosto que a guerra havia mudado em alguns lugares e preservado em outros uma expressão que ela nunca havia visto em nenhum outro lugar que não fosse ali, naquele momento específico. Era a expressão de alguém que está vendo alguma coisa que não tinha certeza que existia, mas que existe, que é real. Eles disseram os votos. E quando ele virou para ela com aquele olhar que havia aprendido a reconhecer como o mais honesto que ele tinha, havia nele um sorriso que era os dois misturados, o de antes da guerra e o de depois, que era Augusto Meira inteiro ali. Fora da igreja, com o sol de novembro dourando a rua de terra batida, Dona Palmira chorou, sem nenhuma vergonha, e com toda a satisfação de quem chora por razões completamente válidas. Donato não chorou, claro que não, mas assoou o nariz com uma força excessiva por uns 3 minutos consecutivos que enganavam absolutamente ninguém. 3 anos depois, novembro de 1950, um sábado de tarde com o sol de primavera começando a aparecer nas serras, se alguém passasse pela casa de Augusto e Júlia Meira, na Rua das Pedras, em São Lourenço das Pedras, veria o seguinte: uma casa de madeira com as janelas pintadas de branco, vasos de manjericão e hortelã e uma begônia vermelha alinhados na soleira da varanda. A horta do lado direito estava crescida e bem cuidada. A cerca nova do lado direito, feita com estacas de aroeira, com a solidez de coisa feita para durar. Na varanda, havia 2 cadeiras com almofadas de algodão azul que Júlia havia costurado num inverno de chuva. Em uma delas estava Augusto, com uma cuia de mate no joelho e um livro no braço da cadeira. Ele havia começado a ler mais. Depois do casamento, havia encontrado nas histórias dos outros uma forma de organizar as suas. Na outra estava Júlia, com uma agulha e linha numa blusa de lã, o movimento das mãos rítmico e tranquilo. Eles não estavam conversando. Estavam simplesmente lá, do mesmo jeito que haviam estado naquelas manhãs de setembro de 1947, com o silêncio que não precisava de preenchimento. Só que agora o silêncio era de outro tipo inteiramente. Era o silêncio de 2 que construíram um dentro do outro um lugar tão familiar que o silêncio não é ausência de coisa, é a própria coisa, é a casa em si. As noites difíceis ainda apareciam, de vez em quando, menos do que antes. Mas quando apareciam, ela estava lá. Ficavam na varanda juntos nessas noites, com o chá e o frio de junho e as estrelas, e iam ficando até que passava. Donato Bassi aparecia todo domingo para o almoço. Havia desenvolvido com Augusto o tipo de relação que se constrói entre homens de poucas palavras quando se respeitam. Uma camaradagem construída no trabalho compartilhado, na cerca consertada juntos, nas opiniões trocadas sobre o preço do trigo e sobre o tempo que não cooperava. A xícara azul de borda rachada continuava na prateleira à direita do fogão. Era a xícara de Augusto. Sempre havia sido. Mas havia manhãs em que Júlia ficava segurando ela por 1 segundo antes de passar o café, com aquele gesto que parecia casual, mas não era. E havia uma coisa nesse segundo que era quase uma oração, o tipo de gratidão discreta que a gente sente quando olha para onde está e percebe que é exatamente onde queria estar. Havia uma tradição que havia se instalado sem que nenhum dos dois a nomeasse. Toda sexta-feira à noite, depois que o armazém fechava, depois que o jantar estava feito, eles ficavam na cozinha os dois, e ele tocava gaita. Não por muito tempo, não com a disposição das festas de São João de antes da guerra, mas com aquela musicalidade que o instrumento guarda mesmo nos dedos que ficaram sem tocar. Júlia ficava com a xícara de erva mate entre as mãos e ouvia, às vezes fechando os olhos, às vezes olhando para ele com aquele olhar que ele havia aprendido a receber sem desviar mais.
Havia sido Dona Palmira quem havia trazido a gaita de volta, encontrada num baú, entregue com a sentença de que instrumento guardado não serve para nada. E assim havia virado sexta-feira. Naquela tarde de novembro de 1950, na varanda, Augusto abaixou o livro e olhou para ela por um momento mais longo do que uma olhada casual. Ela não havia percebido, estava concentrada na costura. Ele ficou assim, observando o jeito que ela movia as mãos. Aquelas mãos que havia visto sovar massa de pão de milho e colher coentro de manhã cedo e dobrar com cuidado cartas que ele havia escrito sem coragem de enviar. Ela sentiu o olhar. Sempre sentia. Ergueu a cabeça. Os olhos dos dois se encontraram. Ela franziu a sobrancelha levemente, com um sorriso atrás da expressão, e perguntou o que era. Ele disse que nada, que estava olhando só. Ela disse que ele era estranho e voltou para a costura. Ele sorriu. O sorriso largo, o que havia demorado para voltar, mas que havia voltado e que agora aparecia com uma frequência que ela havia aprendido a não dar como certa, que ainda apreciava com um calor que os 3 anos não haviam diminuído. Pegou a cuia. Olhou para as serras que estavam lá, quietas e constantes, como sempre haviam estado, com a névoa de fim de tarde descendo devagar pelos flancos. São Lourenço das Pedras fazia o barulho pequeno e constante de uma cidade que continua existindo. O cheiro de pinheiro estava no ar, úmido e limpo. Era uma tarde comum, era uma vida comum. E havia dentro dessa vida comum uma textura que só se reconhece de dentro. O peso específico de cada manhã de sexta com a gaita na cozinha, o cheiro de pão de milho que entrava pelas janelas abertas nos sábados de primavera, o som das solas de Augusto no assoalho de madeira quando ele entrava de noite, depois de ter ficado na varanda mais tempo que o normal, e ela sabia pelo jeito do passo se era uma noite boa ou uma noite difícil. E se fosse difícil, ela levantava sem que ninguém pedisse e ia preparar o chá. São essas as geografias do amor que dura, não os picos, não os momentos que se conta depois, mas os vales, a textura do ordinário, o mapa que vai sendo feito da existência do outro dentro da sua. E havia dentro dessa vida comum, naquela varanda de madeira com almofadas azuis e vasos de manjericão na soleira, uma quantidade de amor que a guerra havia tentado roubar e não havia conseguido. Que a distância havia tentado desfazer e não havia conseguido, que o medo havia tentado enterrar debaixo de malas arrumadas e despedidas não ditas e palavras que não vinham prontas. Porque existem coisas que simplesmente duram, que têm raiz funda demais para ceder, que foram plantadas devagar e sem alarde, e que por isso não caem com o primeiro vento, nem com o segundo, nem com os que vêm depois disso. Que escolhem ficar mesmo quando não há garantia nenhuma de que vai valer a pena, e que no final valem e valem com juros, porque o amor de verdade não é o que acontece quando tudo está fácil, é o que continua quando nada está, é o que se reconstrói depois de cada coisa difícil, é a escolha renovada toda manhã de permanecer, de acender o fogão, de colocar a xícara certa na prateleira certa, de ficar quando seria mais fácil ir. E naquela varanda em novembro de 1950, em São Lourenço das Pedras, Augusto e Júlia Meira continuavam, como a xícara azul na prateleira, como a porteira que rangia, como o segundo tábua do corredor que sempre rangia também e que nenhum dos dois havia consertado, porque certas coisas ficam bonitas do jeito que são, simples assim, verdadeiros assim.